bom dia. Iniciamos mais uma live diretamente dos estúdios do Única News. Hoje aqui no nosso estúdio temos o prazer de receber a deputada estadual Janaína Riva, que foi reeleita para o pleito de 2019, fez um feito histórico. 52 mil votos. A única mulher reeleita à casa e também a mais votada, né? Veio de um histórico da eleição passada como a segunda mais votada e agora conquista aí o primeiro lugar. Janaína, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, vocês sabem que é sempre um prazer estar aqui no Única News com vocês. Eu tenho que agradecer esse espaço que eu adoro, né, que a gente faz a nossa live aqui. Tá chiquérrimo agora, até com direito a caneca. Que depois a gente preparou tudo para você. Você se lembra, deputada? Eu prometi à deputada, a Laurinha, o braço direito e esquerdo, o amor, que eu votaria de roxo e que a primeira entrevista seria de roxo. Ah, olha, Janaína, sim. Não é política que não cumpre promessa, né? É jornalista que cumpre, já veio a rigor. Então eu quero agradecer pelo espaço mais uma vez, dizer que eu fico muito feliz de estar numa bancada aqui com duas grandes mulheres. Olha, ontem... Pena que eu não tenho uma parceira lá na Assembleia também, que, como você disse, faz muita falta, né? Nós temos mais mulheres, apesar de que agora o Estado fez mais uma federal e fez uma senadora também, né? Quase fez duas federais, porque quase entrou a Gisela. Gisela fez mais votos do que o Juarez do meu partido. Pela coligação, ela acabou não entrando. Janaína, eu vou roubar a primeira pergunta. Só Marisa, antes da gente começar, quero convidar quem nos acompanha através da live a mandar suas perguntas, que a deputada aqui está à disposição dos internautas. Com um tempo curtinho, que ela ainda vai para a sessão plenária. E falando em sessão plenária, essa seria a pergunta. Ontem me deu um trabalhão. Prometeu que ia pedir o afastamento do governador Pedro Táxi e na sessão da noite cumpriu. E ainda deu 10 motivos pautados na delação do Alain Maluf, né, para pedir o afastamento. E o que é muito bacana, pautado também na Constituição estadual, você pediu uma sessão especial, que haja um julgamento presidido pelo Tribunal de Justiça. Essa sessão, 5 seriam compostos com 5 deputados que seriam escolhidos por meio de uma eleição e 5 desembargadores por meio de sorteio, presidido pelo Judiciário. Vai ter o afastamento? Você acredita, como deputada, como opositora, que fez uma defesa ferrenha em favor dos servidores, em favor dos repasses dos recursos para a área de educação, considerada uma grande municipalista, e nesse momento, pautada nessa delação do Maluf, você acha que o governador Pedro Táxi pode ser afastado? Sinceramente, não. Não, hoje não pela Assembleia, com a maioria de deputados não reeleitos, né, que sempre tem um resquício de emenda, sempre tem alguma coisa que tem interesse ainda em articular com o governo, infelizmente. Então eu não acredito que isso venha a acontecer. O próprio presidente, que é o Eduardo Botelho, sempre teve uma relação muito boa, né, com o governador Pedro Táxi e continua sendo uma boa relação. Então não sei se o Botelho vai dar a oportunidade, que foi o que eu pedi a ele ontem. Dê a oportunidade, ao menos, de os deputados se posicionarem e votarem conforme o seu entendimento. Eu pedi isso para ele ontem, porque eu estou ciente de que é muito difícil que isso venha a acontecer. E como você disse, ainda está trabalhando com a legislatura anterior. Ainda trabalhando com a legislatura anterior. E dentro, até eu acredito que se fosse a nova legislatura seria muito melhor, porque entraram deputados que vão ser mais cobrados pela sociedade. Entraram defendendo o novo, a transparência, né, o combate à corrupção. Então eles teriam, vamos dizer assim, uma vigilância maior dos seus eleitores, que não vão cobrar desses que estão aí nos seus últimos dias de mandato. Mas nós fizemos exatamente como você disse, dentro do que a Constituição determina. Porque os desembargadores é para dar uma isenção no processo de afastamento, porque é importante você ter ali a presidência do olhar jurídico, né? Exatamente, além de um olhar jurídico, demonstrando qual que é a importância hoje de afastar o governador. Nós temos práticas criminosas ali que ainda estão acontecendo, já foram delatadas, mas ainda estão acontecendo. Nós temos uma delação que envolve
diretamente o governador, e pode ter ocultação de prova. Então eu elenquei ali os 10 motivos do Caixa 2, o Caixa 3, que pela primeira vez em Mato Grosso a gente viu até Caixa 3, aquele que não era planilhado no Caixa 2. Era muito dinheiro, foi tanto dinheiro, Marisa, que se fez necessário o Caixa 2 durante a campanha e depois da campanha. Antes de assumir como governador, eles já começaram a exigir propina para que as empresas continuassem. Você cita, aliás, 10 motivos. Dentre esses 10 motivos, deputado, de verdade, qual você acha que é o mais forte, é o que é mais relevante? Muito obrigada, minha guerreira aqui, a Lúcia, você que é uma linda, maravilhosa. Maravilhosa, que é o mais relevante e que deveria ser levado em consideração, que pesa nesse processo todo. Olha, eu não sei qual deles seria o mais relevante, mas é claro que a ciência do governador e a participação direta em crimes de corrupção no exercício do mandato, eu acho que é o mais preocupante. Porque o que eu vejo hoje, por exemplo, a permanência do Pedro Taques, daqui até o ano que vem, na minha opinião... Tem encastelado, né? Exatamente, ele fica encastelado, ele evita e usa da sua força, principalmente na relação Poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia e Tribunal de Contas, que acho que isso é o mais preocupante. O que o Pedro Taques fez ali, por exemplo, com a cervejaria Petrópolis, o que ele fez com o Michur, que ontem, um fato inédito, ele admitiu... Com exclusividade, a delação do William Michur. Do William Michur, porque antes mesmo de eu entrar na sessão, quando alguns amigos em comum viram que eu iria apresentar o afastamento, me ligaram e disseram, olha, amanhã vem à tona um depoimento do Michur. Gente, esse depoimento do Michur é de 2016. 2016. Nossa. Será que se isso, em 2016, não tivesse vindo à tona, que o governador tinha pego 900 mil dele para ele continuar no governo, será que hoje nós não teríamos um cenário diferente de Mato Grosso? Porque o que mais me incomoda, Marisa, é as pessoas sempre acharem que dá para deixar para depois. E nesse dá para deixar para depois... A Assembleia deixou muito para depois. O Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Assembleia protegeu o Silval, o Tribunal de Contas também, e só tomou providência quando ele saiu. Da mesma forma foi com meu pai. Ninguém avisou, esperou sair também. Por que a gente não pode prevenir, remediar ações de corrupção no decorrer enquanto elas estão acontecendo de forma mais célere? Por que a Assembleia tem que esperar alguém fazer por ela? Até me questionaram já, mas você não acha que agora que ele perdeu a eleição? Eu falei, bom, primeiro que para mim isso é irrelevante. Porque enquanto ele for governador, eu tenho a obrigação de fiscalizar o trabalho dele enquanto governador de Mato Grosso. E depois as urnas deram uma resposta à atuação dele. Com certeza. E a minha também. A sua. Então, o que isso quer dizer para mim? Ano que vem, não me interessa saber o que ele vai responder ou vai deixar de responder. Ano que vem, ele vai ficar sob responsabilidade da Justiça. Ele está sob responsabilidade da Assembleia enquanto ele perdurar no mandato dele. E em janeiro ele está fora. Depois de janeiro, o que eu não posso fazer é fazer igual ele. Porque o Pedro Taques, uma coisa é você fazer um comparativo de como era, se melhorou e etc. Agora, não dá para ninguém viver de passado. Se a gente viver de passado, nós vamos sofrer a mesma consequência que ele sofreu agora. Terceiro lugar, primeira vez na história que um governador não é reeleito, amargou uma derrota gigantesca, maior rejeição da história de Mato Grosso. Nem o Silval, que saiu como réu confesso, teve uma rejeição como a rejeição do Pedro Taques, uma rejeição que era pessoal a ele. Agora, você não acha, Janaína? Você pode me interromper na hora que você quiser, Aline, porque eu sou uma perguntadeira, ainda mais quando se trata Ela dela. fala um pouquinho, né? Hoje nós temos, além do Michur, nós temos aí escândalos no conjunto da ópera. O Giovanni Guizardi, o Permínio. Mas no conjunto da ópera nós temos aí escândalos como o Grampos, como o desvio do Detran, desvio na cultura, né? Nós temos aí algumas ações bem claras da Sinfra. Isso também, para além desses crimes ou desses supostos esquemas que Taques sabia, você acha que também alguns secretários do governador podem ir para a cadeia? Com certeza. Já foram alguns, né, Aline? E acho que outros ainda podem ir também. Eu soube de secretário que construiu casa, diz que mansão em 4 meses, tentando fazer uma lavagem de dinheiro. Isso tudo aí eu vou denunciando. Tudo que chega até mim eu vou encaminhando ao Ministério Público.
É claro que até eu não vou expor, porque tem família e tudo, e eu não tenho 100% certo se isso é verídico ou não, mas eu estou encaminhando para o Ministério Público. E é claro que a gente cobra que o Ministério Público tome uma atitude com relação a isso. Porque quando você vai denunciando, por exemplo, fraude em licitação, você pega uma, pega duas, pega três. Luva. Gente, tá errado, né? Se você descobriu 3 suspeitas de fraude em licitação, e é engraçado essas coisas, porque hoje em dia ainda tem gente que acha que as pessoas são bestas. Se eu cheguei, por exemplo, num empreiteiro, falou, deputada, eu vou demonstrar para a senhora o quanto é fácil a senhora ver se uma licitação pode estar sendo fraudada ou não. Aí eu falei para ele, como? Ele falou assim, ó, vou dar um exemplo para a senhora. Quando uma licitação é feita de uma forma homogênea, quando ela é igual para todo mundo e tal, ela está no mesmo sentido, falou, as características do produto exigido, elas não são tão grandes. Falou, agora você pega algumas licitações que uma página inteira é exigência. É exigência. Ele fala, você pode saber que aqui vai ter uma, no máximo 2 empresas que vão estar alinhadas para vencer essa licitação. Ele falou, isso não é uma regra, deputada, mas é uma forma fácil de você já fazer uma peneira. E já falar, isso aqui eu tenho que dar uma olhada, isso aqui, para você ver o quanto é simples. Eu não sei se você lembra daquela questão da transposição de obstáculo, que era a ponte. Sim, sim. Aí eu falei, mas gente, por que alguém coloca transposição de obstáculo? Eu achei até que era do Rio São Francisco. Aí eu fui perguntar para um amigo meu que é empreiteiro, ele falou, é simples, deputado, que quando eu entro numa concorrência, eu coloco lá ponte, porque eu quero participar de licitação de pontes. Falou, eu coloco ponte, se eu colocar ponte, transposição de obstáculo não vai aparecer. Então você já diminui aí, vamos dizer, 2/3 do número de participantes nessa concorrência. Para vocês verem, e isso aí, quando você pega uma coisa dessa, não tem como você presumir que havia uma boa fé do gestor da secretaria que faz uma coisa desse tipo. Isso demonstra que claramente o Marcelo, através da Cinfra, quis induzir ao erro várias pessoas e excluir da participação de uma licitação. Então, isso é preocupante, isso aconteceu muito na gestão do Pedro Taques. Ontem eu vi uma suspeita de fraude em licitação de cadeira de rodas. Então, é uma coisa assim, não houve controle, tudo foi deixado a Deus dará. Ele tentou controlar demais e não controlou nada. Ele tentou controlar demais e acabou perdendo o controle em tudo. Sabe, se é um secretário, se é uma pessoa séria, um governador sério, eu notifico o secretário uma vez. Segunda, suspeita de fraude em licitação, eu notifico a segunda. Na terceira, você tem que mandar embora, se você não compactua com esse tipo de ação. Tudo que ele pregou na gestão dele, na campanha dele, aconteceu na gestão dele. Na verdade, ele tem que ter uma lei anticorrupção. Uma lei. Enquanto senador. E o fiasco do gabinete da corrupção? E o fiasco. Do gabinete da corrupção. Que eu falava no começo, as pessoas, porque a deputada fala isso, ela não quer que investigue a corrupção no passado, como se um governo tivesse vamos dizer, a isonomia, como se tivesse a necessária para poder conduzir uma investigação de corrupção. A isenção necessária. Já imaginou? Para investigar você mesmo ou investigar os seus adversários. É para isso, gente, que existe a justiça. Mas eu fico sem acreditar numa coisa, deputada. Como você... Porque quando o governador Pedro Taques e eu gosto de assumir as minhas coisas, eu votei nele como senador e como governador. Eu acreditava no mote anticorrupção. Eu fiz aquela parte, eu também votei no Lula. Então, você vê que eu faço consecutivos erros, né? Não, às vezes nem é, gente, meu Deus. Você acreditava nele igual você acredita na seu Arruda. Pois é. É isso que me dá raiva. Agora fica assim, jogando as coisas na cara da gente. Mas brincando. Amigo é pra isso. Amigo é pra isso. Mas olha só. Ele entrou e eu me lembro, muita gente falava que quando o Taques chegava nos lugares, ele era recebido como popstar. Como o popstar pode desprivilegiar o próprio governo ao fazer uma contratação, fazendo pagamento de mensalidades ao secretário e pagando luva. Eu achei engraçado. Deixa eu te falar, eu achei uma coisa, olha, engraçada, é cômico, inclusive. A fala do Wilson Santos ontem na sessão. Ela, a Imagem pagava complemento salarial aos seus secretários. Falei, mas com uma diferença, né, meu amigo? Pagava com recurso próprio, que tem de sobra, e todo mundo sabe que tem de sobra. Que é muito diferente do que aconteceu agora. Ou você tem comprovação
Porque da onde que o Pedro Táxi ia ter dinheiro, eu queria saber, sinceramente, porque até onde eu sei, o Ele salário de perdeu. governador, pois é, ele perdeu quando deixou de ser procurador, para ser governador. Da onde que ele ia tirar dinheiro para pagar um complemento de 80 mil pro secretário de Fazenda, né, o Brustolin? O Brustolin e o Modesto. E 50 mil pro Modesto. O Modesto. E ainda assim, se a gente fizer a conta aqui... E a luva para quem foi... Talvez fosse muito mais do que o próprio governador ganhasse, inclusive contando com verba de gabinete, Sim. etc. Muito mais, muito mais. Na verdade, em tese, ele já é uma incoerência. Porque o que ele pagava ao Brustolin, e dizia que o Brustolin era um homem muitíssimo bem pago na Unimed. 60 mil por mês. Gente, eu já ouvi tanta coisa. Eu já ouvi, inclusive, do Pedro Táxi pegar o avião do governo e tomar vinho no Chile. Eu já ouvi, fiz até um requerimento perguntando sobre isso. Isso é uma conversa que está em tudo quanto é lugar. Porque agora, rei posto, rei porto. Agora todo mundo quer falar mal. Na hora de enfrentar, pegar o boi pelo chifre, vamos dizer assim, e ficar sendo... Massacrado. com a exceção do Única News e poucos outros que não me massacraram, a maioria execrava, sabe? Execrava, amando do governo. Vocês lembram que nós tínhamos secretários Você aí? já sabe que era feita uma coisa muito interessante, que também você cita entre os 10 motivos. Eram pagos até alguns veículos para desautorizar. Como desautorizar Desautorizar e desacreditar. E né? você sentiu isso na peça? Você se sentiu desautorizada pela mídia em algum momento? Ah, várias vezes. Várias vezes eu sentia... Você vê quando a matéria é tendenciosa, né? Você tem jornalistas que fazem matérias que são extremamente isentas, colocam os dois lados, dá espaço. Quantas vezes eu fui vítima de matérias que eu não tinha nem espaço para contrapor? Eu falava, meu Deus, não foi isso que eu falei. Isso acontece comigo até hoje. Esses dias eu fiz uma fala, por exemplo, sobre a questão do VLT. Aí a matéria é totalmente distorcida. Eu fiz uma fala, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O VLT ou resolve logo a situação, ou seja, ou você vende logo esses vagões, tampa esse buraco que tá aí, que já matou gente. Já matou gente. De E acidente. quebrou o comércio inteiro na Avenida Federal. Tem lugares que até hoje não se recuperaram, postos de gasolina que foram desativados e até hoje não se recuperaram, pessoas foram mandadas embora. Falei, ou você vende logo, ou encontra uma parceria privada para poder concluir essa obra, que eu não sei, falei isso na entrevista, se tem alguém que tem interesse, porque tem isso também, às vezes não é viável financeiramente, ninguém vai ficar Ele fazendo... pronto não é viável. Eu falei, às vezes ninguém vai ficar fazendo, como se diz, caridade com o governo do estado, às vezes não tem ninguém que tem interesse, porque eu não acho que se tivesse algum governador, o Pedro Táxi mesmo ia falar, não, você tem interesse, mas eu não quero terminar essa obra, todo mundo queria terminar essa obra. E fiz uma fala dessa, falei, tem que acabar com esse assunto de uma vez. A matéria deu a entender como se eu estivesse falando que eu queria esconder tudo que tinha acontecido do VLT, tipo assim, como se eu estivesse protegendo o meu pai. Falei, primeiro que as pessoas têm que entender que deputado não faz justiça. Quem faz justiça é o Tribunal de Justiça, as instâncias superiores, é Ministério Público. Isso não cabe a um deputado. Vocês já pensaram a bagunça que seria se um deputado pudesse, quando ele quisesse, parar uma investigação ou criar uma investigação? Então, isso é um absurdo, as pessoas quererem dar a entender que de alguma forma alguém tenta proteger. Eu não consigo nem me proteger. Se eu fizer alguma coisa errada, eu vou pagar como todo mundo. Então, é uma utopia isso. E a matéria dando a entender isso. Eu falei, vocês têm que ver que quem está falando é a deputada, que as alternativas que eu considero viável, ou vende de uma vez e tampa essa cicatriz, porque isso aí mata Cuiabá e Várzea Grande, é horroroso. Todo mundo que chega fica sem entender o que é aquilo ali. Ou acha uma parceria público-privada viável. Ah, mas vocês foram contra a retomada da obra, com certeza. Como que você vai retomar a obra? Não, com um consórcio que ainda quer receber 300 milhões, denunciado por corrupção. E aí, se você paga os 300 milhões que eles querem receber, e depois eles falam assim, agora a gente não tem mais interesse em continuar. Porque eu, se fosse eles, faria isso. Mas mesmo que se eles continuassem, com o VLT pronto, ele é deficitário. Quer dizer, ele é uma obra... Marisa, quem está nos assistindo no live da Única News, quem está assistindo no meu Facebook, no meu Instagram, o VLT custou, durante essa gestão do Pedro Táxi, mais de $500 milhão parado. $500 milhão parado, nós faríamos mais o dobro de regional do que tem hoje. Nós faríamos a reforma de todos os regionais e a gente ainda conseguiria abrir mais leitos de UTI com esse $500 milhão que ficou parado. Por isso que eu falo, tem que achar uma solução rápida para isso aí, porque senão, daqui mais um ano, é mais 100 e poucos milhões.
2 anos, 250 milhões. Tem um Isso custo, vai né? atualizando. Tem um custo. Daqui a pouco, o custo parado foi maior que o custo investimento. Já foi, né? Eu acho que ele é uma sangria, um ferimento que não se fecha. E aí é onde eu falo, a gente tem que separar as coisas, deixa a justiça responsabilizar quem foi culpado e vamos se preocupar, Assembleia, governo, em dar um jeito de resolver esse problema. Porque se a gente ficar preocupado na competência que não é nossa, é do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e tudo, e que eu acho que a população pode cobrá-los até para ter celeridade nas investigações, deixa a parte política com a gente, porque eu não fiz concurso para ser juíza, né? Eu não fiz concurso para ser promotora. E outra também, eu não sou advogada de defesa, nem do meu pai, nem de ninguém. Eu tenho que cuidar daqui para frente. O Wilson Santos, o deputado Wilson Santos, esteve aqui na live. Aliás, por pouco não me deu uma costa, né? Não é? Quando ele disse que gostaria que eu até denunciasse, que eu fosse lá, me queria até como testemunha, se você lembra disso, deputado, porque queria que a deputada entregasse o mandato, e eu lembrei que nessa época ela bateu no peito dizendo 48 mil, a minha cadeira não pertence a mim, né? Pertence aos eleitores que votaram em mim. Aí está aí os 52 mil. Mas falando do deputado, ele tem agora o deputado Wilson Santos com todo esse processo com a delação do Alan Maluf e mais as revelações e é o que me parece, o do Permínio também até agora eu não sei se ele já homologou ou não, mas aparentemente, Luci, nossa cabeça maior, acho que o do Permínio até agora também não foi homologada ainda a delação dele, mas vai ser também. E aí o Wilson vai estar, na minha opinião, de uma forma muito mais direta ligada a essa delação do Permínio do que da delação do Alan, porque o Permínio foi uma indicação do Wilson Santos, né? Ele é muito ligado ao Permínio. Eles dizem que foi uma indicação também do Nilson Lisa. Também, é do PSDB. Do PSDB. Agora, com tudo isso acontecendo, mais o pedido, você acredita que com uma legislatura ainda antiga, o Wilson ainda tem força para fazer um discurso em favor do governador? Gente, o Wilson está extremamente desacreditado, né? Até eu participei de uma entrevista ontem na Vila Real e o Wilson foi antes de mim para a entrevista, né? Ele era anterior a mim. Eu fiquei impactada, chocada com as pessoas ligando para ofendê-lo ao vivo. Tiveram que desligar o telefone. Eu estava lá, eu tô falando isso porque eu estava lá. Isso aqui não foi ninguém que me falou. Eu vi isso aí. Teve que desligar o telefone porque as pessoas ligavam para xingá-lo ao vivo, dizer que... E depois, quando foi a minha vez de dar entrevista, uma pessoa ainda assim ligou e falou assim: senhora, não seja. Papai falou cobras e lagartos, como foi o anterior aí que falou, e desligaram na cara dele, porque assim, também, né, ofender uma pessoa ao vivo numa rádio, tem que ter esse cuidado. Mas para você ver o nível de descontentamento da população com a postura dele. Mas ontem ele teve a coragem de falar para você ter mais respeito. De onde? Pois é. Em que momento você voltou com respeito? E várias vezes eu disse... Faltando-se tanto pela Constituição. E não só me faltando pela Constituição, como depois ele veio falar para mim, porque não pode, porque o governador foi derrotado. Eu falei: meu amigo, você tem alguém aqui que está na oposição do governador desde o início? Foi eu. Não tem ninguém aqui que tem mais autonomia para apresentar qualquer pedido com isenção de momento. Eu não estou preocupada em apresentar agora. Aliás, se ele tivesse reeleito, isso teria até talvez muito mais relevância para mim, muito mais oportunidade de mostrar que seria mais forte. Hoje talvez esteja muito desigual, mas isso, você sabia, inclusive, Marisa, que é uma coisa que eu divulguei pouco, até pedi para a Laura, quero pôr nas minhas redes sociais. Eu ganhei o Pedro Táxi em 23 municípios. 27, achei que eram 23. Eu fiz mais votos que ele enquanto deputado estadual e ele candidato a governo. Imagina só o impacto disso, um deputado estadual ganhando de um candidato a governador. Então, isso mostra quem estava no caminho certo e no caminho errado. É que ontem eu acabei tendo que sair um pouquinho da sessão, que a imprensa, vocês sabem, vocês têm horário, né, para finalizar, fechar a redação. E aí eu não consegui dar continuidade no embate com o Wilson, que a gente deve dar continuidade hoje. Mas eu queria que o Wilson, assim como eu sou uma pessoa que eu faço uma análise fria depois de tudo que aconteceu.
As pessoas chegaram até mim, várias, no dia que eu venci as eleições. Meu Deus, 50.546 votos, quase 52 mil votos. A mais votada, 14 mil votos de frente para o segundo. E eu toda feliz, claro, mas eu esperava mais. Aí todo mundo assim, mas aonde? Você não acha que tá maravilhoso e tudo? Eu me cobro muito. E eu vejo o Wilson, do tamanho que ele já foi pro estado, se diminuir. Prefeito, deputado várias vezes. Se diminuir, como se diminuiu, não é que 14 mil votos é pouco, não. É pouco pro Wilson. Pro papel que ele teve nesse governo. Tanto que ele caía e voltava, né? Gente, ele foi secretário de cidades, que você sabe que hoje é uma secretaria que faz tudo no interior do estado. Poderosíssimo no governo, vários cargos, poderoso na Assembleia, hoje tem indicação no Instituto da Assembleia, que é hoje o ensino, a escola do Legislativo, a indicação é do Wilson, o RH da Assembleia, a indicação é do Wilson. Eu falava, nossa, o Wilson agora vai surpreender na votação. O Wilson se encolheu a 14 mil votos e parece que ele não se situou, que ele não está atento de que este é o último mandato dele. Ao menos ele deveria ser justo com todos nós, assim, e entender que esse tipo de política que ele faz, isso não pode mais acontecer. É a mesma coisa que você me perguntar, mas Janaína, e aí os projetos dos cachorros, como que tá as legislações? Eu virar para você e falar, então, porque hoje, se você analisar o FETAB, o Wilson é assim, ele destoa completamente do assunto, ele induz as pessoas ao erro, e isso é uma maldade terrível. Ontem, quando o Valdir Barranco foi fazer a fala dele sobre a questão do afastamento, dando respaldo, dizendo que, olha, realmente, uma pessoa vendeu a moralidade e tudo e tal, ele sobe à tribuna e quer ofender o Barranco dizendo que o Éder Moraes citou uma vez que o Lúdio participou e teve caixa 2 na campanha do Lúdio. Gente, todo mundo conhece o Lúdio, a humildade dele, da família dele. A pessoa ele é um médico de família. Acho que uma das coisas mais decentes que ocorreu nessa eleição foi o Dr. Lúdio ganhar. Foi ótimo. Ele é um médico de família, ele vai na sua casa, ele vai até hoje. E ele tem um amigo. Na raça, exatamente, na raça. Mas na verdade foi efeito, nós vivemos o efeito dessa polarização esquerda-direita. Ele é o efeito Haddad, como teve a senadora, é efeito Bolsonaro. Mas é pra vocês verem que assim, ele usa de má fé, querendo induzir as pessoas a dizer que o Lúdio também, que é colega do Barranco, tem delação homologada. Gente, nós estamos falando do governador do estado de Mato Grosso, a maior figura, maior representante do nosso estado, envolvido em escândalo de corrupção agora. Nós não estamos falando de ontem, de antes de ontem, está acontecendo isso. Então, assim, ele usa de má fé, ele mente, ele engana, e é isso que eu acho que a gente não comporta mais, não cabe mais, né? Temos aqui duas perguntas de internautas. A Vitória Rodrigues, ela pergunta como a senhora se sente, deputada, em saber que tudo que já havia falado antes está sendo provado agora, mostrando que não estava fantasiando as coisas. A exemplo da delação do Maluf. E o William Carlos, ele pergunta se há tempo suficiente para esse processo tramitar antes de terminar o mandato do governador. Bom, primeiro, a Vitória, é claro, eu fico feliz em saber que estava do lado certo. Mas também, se eu visse depois, posteriormente, que eu estava enganada, eu também não teria problema nenhum em me redimir, pedir desculpa, porque esse é o papel do deputado, né? A gente tem que fiscalizar, cutucar, denunciar e tem que ter humildade suficiente para saber também quando você tem que dar um passo para trás. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu fui lá, fiz uma fala de um assunto que eu sabia superficialmente e quando eu fui a fundo eu vi que eu estava enganada, eu fui lá pedir desculpa, que eu acho que isso faz parte, né, da vida pública, quando você tem humildade, né, para reconhecer seus erros, né, que é um crescimento muito grande, você chegar a esse ponto de pedir desculpa, de tentar se redimir e tudo. Então eu fico feliz que as pessoas vejam hoje que eu não tá fazendo politicagem. Ah, tá fazendo porque o pai, que é assim, mulher, você sabe que sempre é o marido, o irmão, o pai. E olha que você é uma mulher empoderada. E às vezes, imagina se não fosse. E às vezes eu chego assim, quando eu chegar para pedir voto numa casa assim, de alguém e que vinha o marido assim a atender, é claro que tem as suas exceções, como em tudo. A maioria, eu já vi muito marido falar, quem manda aqui em casa é ela e tudo e tal. Esses são os verdadeiros. Mas
de você chegar assim na casa e o marido falar que tem 2 votos, eu e a mulher. Eu pensava comigo, né? Não, amigo, você tem o seu, ela tem o dela, né? Ela tem voz, tem vontade. Então eles sempre usam isso, esse fato da gente ser mulher, do contato com a figura masculina, porque a maioria tem dentro da sua casa como principal figura o homem, que não é meu caso, não é o seu. E não é o seu e não é o de várias de nós, que somos chefes de família, né? Então, nesse caso, eu vejo que as pessoas achavam que tinha alguma relação com o meu pai. Não tinha. Você Talvez conseguiu descolar bastante de todo o processo. Quando você cortou na própria carne, você deu uma entrevista para mim. Aliás, enorme, quando disse que, para além de tudo que seu pai tinha feito, eu me lembro disso muito bem, ele antes era seu pai, mas sobretudo ele era avô dos seus filhos, que o amavam profundamente e que queria que ele voltasse para casa limpo. lógico. Né? Isso foi muito bonito. E que toda família quer, né? Quando passa por isso, porque a família sofre a consequência do ato de uma única pessoa. E às vezes ninguém analisa isso, né? Então eu vejo em vários casos, por exemplo, vou dar um exemplo, quando as pessoas querem fazer, por exemplo, uma ligação com o João Emanuel, que talvez se eu tivesse casada até hoje com ele, seria muito pior. Mas ainda fazem, mesmo eu separada. As pessoas esquecem que ele tem a vida dele, eu tenho a minha, mas no meio disso tem o José, que é uma criança de 5 anos que está com o pai preso e que não necessita de uma exposição da família dele. Uma coisa é você falar do João enquanto ex-político, ex-vereador. Agora é maldade você falar da relação dele, pai, filho, como já teve gente uma vez, chegou ao cúmulo de um blogueiro, eu até seguia, eu adorava, o Sociedade Cuiabana, eu adorava o blog dele, porque eu achava um humor engraçado, é áspero, mas é engraçado. Até que uma vez ele postou o José assim como filho de bandido. Eu falei, meu Deus, como uma pessoa pode fazer isso com uma criança de 2 anos de idade? O que tem, coitadinho, ele de a ver com o que eu faço, com que... É o mesmo exemplo meu enquanto deputada com o meu pai político, assim como se um dia acontecer alguma coisa comigo, eu não quero que a Sofia seja responsabilizada, porque ela vai ter a vida dela, ela vai poder construir a vida dela. E fizeram muito isso comigo. Então aí as pessoas queriam dizer que eu tinha raiva do Pedro. Uma vez ele mesmo falou, tem raiva porque eu prendi o pai dela, porque eu prendi não sei o que, tá. Gente, eu fui no Pedro Taques, depois de eleita, e falei pra ele, olha, se o senhor me der espaço para trabalhar, porque meu pai nunca tinha sido oposição, eu nem sabia como que ia ser isso. Eu posso até vir apoiar o senhor futuramente. Quem não quis foi ele. E ele ia ter uma vantagem, que eu não sou falsa, como muitos que tem lá do lado dele. Que quando eu tivesse algum problema com ele, eu ia chegar e ia falar, não ia fazer igual muitos fazem lá, que sai do plenário de fininho pra ferrar com ele. Porque eu não tenho esse perfil, sabe? Eu sou verdadeira demais. Quem não quis foi ele. Porque eu não teria... Qual que seria o impedimento pra mim, enquanto profissional e política, de chegar e falar assim, olha, gente, agora estou com o Pedro Taques, olha quanto ele ajudou a minha cidade, tudo que ele trouxe para cá, me tratou com respeito, atendeu bem meus prefeitos e vereadores. Qual que ia ser o impedimento disso? Deputada, mas ele perseguiu seu pai, tudo ele fez isso enquanto era procurador, hoje ele é governador, ele está trabalhando bem, a gente precisa que ele continue. Eu não ia ter nenhuma dificuldade em fazer isso, nenhuma dificuldade. Talvez com tudo que acabou ocorrendo fosse impossível. Mas a outra pergunta, você acha que tem tempo hábil para essa tramitação? Não acho, pergunta do William, né? Eu não acho que tem tempo hábil, porque existe um prazo que até, se eu não me engano, são 120 a 180 dias, 180 dias que a Laura já verificou pra gente. 180 dias, então não tem tempo hábil para isso. Mas eu ainda acredito que se tivesse a vontade de começar pelo menos, porque assim, esses 180 dias é para você fazer investigação para ver se afasta definitivamente. Mas ele já pode ser afastado imediatamente. Ele pode já ter o afastamento provisório. Então isso pode ser a partir da instalação da comissão especial. Então depende muito mais mesmo, como eu tenho dito, da vontade do presidente da Assembleia. E é por isso que eu defendo uma Assembleia autônoma. Isso não quer dizer que qualquer caso que aconteça a gente vai afastar o governador. Até porque a gente não pode fazer isso nem com o governador, nem com ninguém. Você tem que ter respeito pelos votos, né? Você acabou de dizer que você gostou, até poderia ter sido uma apoiadora de Taques. E já tem falado depois da sua eleição e da vitória, que está muito disponível para para apoiar Mauro. Da mesma forma. Sim. Agora, pode ser que o Mauro faça como o Pedro fez. Não quero seu apoio. Ué, não, mas assim. Você foi muito burro. Mas olha só, na sua opinião, deputada, o Mauro Mendes
O democrata Mauro Mendes, reeleito com quase 59% de todos os votos válidos, foi uma vitória maravilhosa, provou que as pessoas queriam mudança. O que ele não pode cometer no governo dele? Não pode se isolar, não pode não ouvir a Assembleia, tem que ter a Assembleia enquanto aliada. Evitar entrar em polêmica com o servidor público é importante também. E se você trabalha próximo, você evita que muita coisa, muita distorção aconteça. Tem que ser mais humilde. O Pedro não teve humildade, sabe? O Pedro não teve humildade, o Pedro não teve diálogo, o Pedro não conversava. Imagine vocês que são 24 deputados. Enquanto governador, no mínimo uma vez por mês você tem que se reunir com os deputados e ouvir. O que está acontecendo em Mato Grosso que eu não estou sabendo? Eu quero ouvir de vocês, deputados, alternativas. Isso não quer dizer que tenha que seguir. Até esses dias eu fui numa rádio e fiz uma fala falando sobre a questão do secretariado. E uma pessoa me disse, deputada, mas então a senhora está na contramão, a senhora quer que político indique secretário, e isso é tudo que o povo não quer. Eu falei, não, você que não entendeu o que eu quis dizer. É importante o governador, antes de indicar os seus secretários, conversar com os deputados de qual a necessidade de cada um e se o secretário está disposto a vivenciar isso. Nós vivemos uns primeiros anos do Pedro Táxi de um secretariado estrela, que deputado nenhum conseguia nem ter acesso. Você imagina, se o deputado não tem acesso, como que o povo vai ter? Porque a hora que vem um problema do interior do estado aqui, para quem que o vereador liga? Para quem que o prefeito liga? Para o deputado? O deputado tenta o contato com o secretário. Eram bem pagos demais. E nem que seja, né, Marisa? Para dar um não. Porque um não bem dado é melhor do que um sim inverídico, de dar um sim para você e não cumprir com você e explicar para você o motivo. Eu nunca vi pessoalmente, nunca pude conversar com o Luiz Soares, nunca sentou numa mesa na Assembleia, ele nunca foi na Assembleia. Gente, o Luiz Soares foi deputado, um deputado brilhante, eu acompanhei isso. Eles dizem que a gente não pode lembrar muito de algumas músicas para não dar na pista a sua idade, né? O Luiz Soares foi uma das pessoas, quando eu cheguei aqui, ele era uma pessoa amável, querida. Numa segunda vez não, ele já meio que se trancou, é como se algo tivesse acontecido. E como secretário, ele ficou muito distante, né? E assim, eu via, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, o presidente do MTPrev, né, que o ex-presidente do MTPrev chegou, como ele chamava, Laura? O ex-presidente do MTPrev, aquele senhor, como ele chamava? Foi Taveira. Senhor Taveira. Eu fiz uma fala falando do MTPrev e tudo, e acabei ofendendo na época o seu Taveira e os servidores. Não queria, mas na emoção da coisa, acabei ofendendo eles. Ele foi lá na Assembleia pedir que eu fizesse uma retratação, tudo, e colocar da chateação dele, com tanta humildade que eu fiquei constrangida. Falei, não, você tá vendo, querido mesmo. Pode ficar tranquilo que eu vou pedir desculpa e tudo e vou tentar corrigir o que eu fiz. Mas pra você ver como é importante... Ele é casado com uma dessas irmãs do Dante. Ter essa humildade de ir até o deputado, porque o deputado é eleito pelo povo e não tem nada mais legítimo do que você ser eleito pelo povo. Imaginem vocês, a minha votação é uma arena Pantanal lotado. Inclusive lá no Gramado, lotado. Isso merece respeito, não é tanto eu. Não é gostar de mim ou não. É gostar do povo do estado e gostar da sua posição. Respeitar a minha posição. Posição política. Respeitar. E entender que essas pessoas que votam em mim são pessoas que querem respaldo. E esse respaldo não é ficar dando essa caneca, não é ficar dando essa revista. É muitas vezes uma demanda que beneficia milhares e milhares de pessoas que eles querem que eu lute por ela. Por isso eu preciso de secretário. Então o que eu quis dizer com isso? O Mauro não pode cometer o mesmo erro que o Pedro. O secretariado tem que ser um misto técnico e político. Tem que ser um técnico, mas que seja habilidoso para tratar de política se preciso. E tem que ser um político... A porta aberta, né? E tem que ser um político que tenha também técnica o suficiente para poder trabalhar em determinado tema. O que eu gostaria que ele fizesse? Que ele apresentasse aos deputados, que ele conversasse. Por quê? Porque eu não quero chegar em fevereiro, um mês depois, e falar, tentei falar 4 vezes com o secretário, não atende, não retorna a ligação, não tem respeito. Isso é importante, essa relação harmoniosa e de respeito ao poder. Eu nasci no poder e às vezes as pessoas falam, não se deixe seduzir. Eu falo, meu amigo, impossível, porque desde bebê eu cresci com isso. Isso tem uma coisa que um político nato sabe fazer, é respeitar indivíduo a indivíduo, porque voto é um por um. E para mim voto é importante. Por isso que aconteceu com meu pai, espero que aconteça comigo, de sempre subir, nunca descer, nunca diminuir.
Aliás, eu fui nessa eleição um dos 3 que subiu votação. Só eu, o Max Russo e o Guilherme aumentamos votação. Só os 3. O restante todo caiu. Toda a Assembleia. E eu fui a única que passei a casa dos 40 mil votos. Que coisa maravilhosa. Aliás, dos 50, né? Não, 50. Eu falei 51, 543. Exatamente. Pronto, eu falo tudo. Mas tá chegando uma enxurrada de perguntas aqui para deputada. Teve uma internauta, né, que ligou agora há pouco pra gente e ela disse que sempre acompanha a senhora, o nome dela é Nelma Cristina, mas ela gostaria de saber o porquê da senhora ter votado para a soltura do Fabris. Ela fez essa pergunta porque é eleitora e muito fã e ficou decepcionada com essa atitude. Você sabe que não teve nada que me tirou mais voto do que isso, né? Essa questão do Fabris e a do Mauro Salles também. Isso aí eu senti na pele quando eu ia pro interior, as pessoas perguntavam pra mim: e por que você voltou à soltura do fulano, à soltura do ciclano? Inclusive já falei lá na Assembleia e tenho falei, não contem mais comigo para esse tipo de votação. Primeiro que eu sou uma pessoa extremamente sentimento. E nessa questão do Fabris, é uma pessoa que eu vi que me viu crescer, mas que infelizmente, na minha opinião, não teve reconhecimento depois nenhum com o que eu fiz, porque não foi uma posição minha política, foi uma posição pessoal, tanto ele quanto o Mauro Salles. Quando meu pai virou deputado a primeira vez, tinha 6 anos de idade, 6 anos. Na questão do Gilmar eu ainda considerei que talvez fosse pautado na própria... Fosse isso que eu te falo, fosse uma situação muito mais tranquila, porque a própria Procuradoria-Geral da República já tinha reconhecido que não se existia mais motivos para permanência da prisão dele. Foi preso em flagrante, eles disseram que foi uma tentativa de esconder documento, uma coisa assim, que depois ele entregou os documentos e tal. Mas foi uma questão muito mais pessoal, não foi tanto pela questão da argumentação com relação à mesa. Eu não conseguiria votar contra para fazer disso um palanque político, porque naquele momento, Palanque político com um colega é muito difícil. Não, e vocês têm que entender que tanto é que eu sou contra isso. Eu queria muito que acabasse com isso, que é difícil você votar contra uma pessoa que você está todo dia. Quando eu olhava o Gilmar e o Mauro, eu não pensava neles, eu pensava na família deles. Porque eu tinha passado por isso e eu pensava na família deles. Eu falava, meu Deus. E nos 2 casos, nenhum dos 2 ia mudar caso eles ficassem soltos. Tanto é que a gente até chegou a argumentar, a Assembleia pediu, não dá para dar prisão domiciliar, alguma coisa assim, porque nenhum dos 2 casos era risco contínuo. Porque uma coisa é quando você manda prender um deputado, vamos supor, porque o deputado está cometendo o crime, que é o caso do que está acontecendo com o governador quando eu pedi agora o afastamento. Vamos supor, você agora descobre que está tendo um esquema funcionando lá na Assembleia e você manda prender o deputado. Uma coisa é isso. Outra coisa é igual o caso do Mauro também, que já estava distanciado da indicação do Detran fazia anos, e não era só o Mauro. Ele foi preso, inclusive, num esquema, por causa de um esquema que ele comandou antes de Thales. Na época do Silval. Na época do Silval. Então não tinha mais risco ao erário. O Paulo foi por causa do Silval. Ele ficava. E eu não consegui. Porque tinha gente, vocês acham que não teve gente que falou pra mim? Falou, não, larga de ser boba, você não deve nada pra ninguém. Você entrou agora na Assembleia, porque o máximo, alguma coisa que aconteceu com meu pai, não é nada comigo. Então, você entrou agora na Assembleia, sabe o que você faz? Vota contra, que você vai fazer voto pra caramba. Eu não consegui fazer isso, sabe? Eu não consegui porque isso não chama-se decência. Eu não quis jogar pra galera, porque é pessoas que eu conheço a família há muitos anos. Por isso que eu sou contra o político votar essas coisas. Porque no âmbito meu, ali é a mesma coisa de você ter alguém... Quem perguntou, Marisa? Não é? Neuza. É a mesma coisa, Neuza. De você ter uma colega de trabalho sua que você não gosta dela. Você não gosta, uma pessoa que você não simpatiza e tudo e tal. Mas que eventualmente, se vier acontecer alguma coisa com ela, e vier o marido, ou vier alguém e tudo e tal, infelizmente a gente ainda tem muito disso de sentimento. Você também não gosta, mas você também não quer ver a pessoa numa situação dessa, que é uma situação muito ruim. Eu passei isso com meu pai quando eu ia lá, falava, meu Deus, a família não merece passar por isso, ter que ir numa cadeia, igual é hoje com meu filho, isso é horrível, sabe? Então, eu não tive coragem de votar contra por conta disso, que eram pessoas que eu gostava, convivi desde pequena. Mas já avisei lá na Assembleia, falei, olha, vamos acabar com isso, é horrível ter que votar uma coisa dessa. É horrível. Você acredita, deputada, que o novo governador, Mauro, vai encontrar rocha, vai encontrar muita dificuldade para equilibrar as contas
ele vai ter que conseguir mesmo ser um bom estrategista para conseguir dar uma resposta às pessoas que votaram nele? Vai. Tenho certeza que vai. E a dobradinha com o Piveta, você acha que o Piveta ajuda nesse processo? Eu acho que o Piveta ajuda bastante. Ajuda porque eu tenho sentido do Piveta, facilidade, por exemplo, pelo menos que eu tenho para falar com o Piveta é muito aberto ao diálogo, sabe? E tá me impressionando, inclusive foi uma pessoa que me surpreendeu. Ele é muito Eu até brinquei um dia com o Diógenes, né? Falei, olha, o Wellington, se não fosse candidato, ia ser muito difícil eu não apoiar o Piveta, porque foi uma pessoa que me encantou com o jeito dele de ser, sabe? Sabe ser duro, mas sabe ao mesmo tempo também como ser maleável no momento que ele é amigo, né? Exatamente. Ele é amigo. E outra, ele é amigo. Sincero. Se ele puder fazer, resolver, ele fala. Se ele não puder, ele já fala na sua cara. Isso é ótimo pra política. Eu sei disso, que a gente é amigo de longas, né? Então. Eu sei. Inclusive, eu acho isso interessante. Eu acho maravilhoso. Os amigos jornalistas, né? Porque eu já fui na casa dele algumas vezes e já vi ele recebendo jornalistas. Ele ouve muito, né? Muito. Ele é muito briguento, né? Ele é um homem briguento. Ele é briguento. Mas é um homem apaixonado. Sou briguenta, mas por causa disso eu acho que a gente tem muito bandeira. E o Piveta tem essa história da paixão. O que faz dele uma pessoa muito querida. O Mauro também é um homem muito apaixonado. Né? Verdade. Então eu acho que essa composição, ainda que eles. Isso ocorreu uma vez com o Táxi, o Piveta e o Mauro. Eles já estão fazendo agora uma bolsa de apostas. Que por quanto tempo eles vão ficar juntos, eu já ouvi falar isso. Que eu acho uma maldade, são amigos de longas datas para alguém querer que uma coisa tão ruim ocorra. Eu acho que uma relação, governador e vice, ela deve ser como um casamento. É claro que não deve ser fácil você conviver com a opinião divergente, né? Mas eu vejo ali que são dois políticos habilidosos, e como você disse, amigos. Então eu acho que ninguém melhor que amigo, que a gente briga, se mata, depois se beija, se abraça e por aí vai. Agora, essa questão do Mauro que você falou, dificuldade, na minha opinião, vai encontrar. A melhor assembleia dos últimos tempos, diferente do que eu vi o Bezerra falar, no Congresso vai ter cacareco. Eu vejo que a gente vai ter a melhor assembleia dos últimos tempos. Mais oposicionista, né? E outra, mais qualificada. Você tem ali um líder sindical, você tem ali um Lúdio, que também representante policiais da segurança pública. Você vai ter representante. Você tem muitas pessoas ideologicamente colocadas. Nós temos vários médicos agora lá, né? Doutor Jimenez, doutor Eugênio, o próprio Lúdio, Guilherme. Acho que serão 5, se eu não me engano, tem mais algum que é médico. 5 médicos, assim, deu uma qualificada, na minha opinião, no corpo da Assembleia. Ficou mais qualificada. Então isso talvez seja mais, vamos dizer, não é desgastante a palavra, mas vai necessitar com que o Mauro seja mais presente e que ele convença mais, que isso é bom, quando o governador tem que convencer. Você sabe que nunca aconteceu na Assembleia, eu nunca entendi por quê. Por exemplo, projetos de grande relevância, vou dar um exemplo, FETAB 2. Por que o governador não vai lá para conversar e para passar para os deputados a importância disso para o Estado? Será que não era um momento também que ele já estava muito encastelado? Eu acredito que sim. Gente, ela nunca foi chamada para um almoço, um café da manhã ou um jantar com o governador. E assim, imagina o que é isso. Por exemplo, se eu tenho um adversário, o que eu quero do meu adversário? Eu quero ele próximo a mim. Eu quero ele próximo, eu quero saber o que ele fazer uma computação, inclusive. Né? Computação, tentar demover ele da ideia. Porque assim, eu posso não apoiar uma ideia que ele tem, mas eu posso, no mínimo, ter mais respeito, se ele me tratar com respeito, de entender o porquê é importante, mas posso ser contra. Eu posso ser contra e falar, não, entenda a posição do senhor, para o governo é importante, mas para a população não é. Alguma coisa nesse sentido. Ele nunca fez isso. Então, acho que o Mauro agora vai encontrar, sim, muita dificuldade, mas se ele tiver habilidade, não é força, não é coragem, é habilidade a palavra. Se ele tiver habilidade para ele tratar isso com calma, com diálogo, ligar, perguntar, deputada, tal situação, como que tá, olha, governador, eu acho que aqui o caminho é esse. Mas o fulano disse que é diferente. Eu falei, então, mas essa é a minha opinião. Você já sente respeito nisso? De uma ligação do governador, quanto isso muda para um deputado? Eu nunca recebi uma ligação do presidente. Vamos aproveitar, deputado, você já está fazendo sua sessão também plenária, que o senhor tem que ir para a Assembleia. O senhor está colocando o senhor numa presidência da Assembleia. Da Assembleia, já para aproveitar, porque Mauro aí já vai poder conversar bem com a senhora. Né? Falar de uma menina chamada de senhora é muito engraçado. Mas abrindo já a sua campanha aqui
vai ou vai desistir da presidência da Assembleia? Não, eu vou até o final, né? Eu tenho que ir até o final, Marisa. E isso não é porque não é uma coisa só minha, sabe? Isso é um desejo de muitos colegas que estão junto comigo e a gente se definiu aí até o final. É claro que nós conhecemos das limitações, até a hora que estava em off, nós dois conversávamos, que eu disse, eu sei que não é possível você renovar a Assembleia, vamos trocar tudo, até porque não é assim que as coisas funcionam. Tudo precisa ter respeito. É a mesma coisa de eu chegar aqui na Única e falar, olha, agora esquece Lucy, vamos colocar agora a Aline. A Aline pode ser ótima jornalista, mas talvez a experiência administrativa que a Lucy tem, ela não tenha. Então é necessário... E a beleza, gente? Ela é muito feia. É necessário que haja essa experiência somada ao novo também, numa composição que a Assembleia passe por um processo que daqui a 2 anos provavelmente não vai ter mais o experiente, já vai ter mais um que é mais novo do que esse que está lá agora e assim vai. Eu acho que essa evolução de forma democrática, tranquila, a gente está falando de um poder de anos, como se diz, é um poder secular, sabe? Você não está falando de chegar aqui, de administrar uma coisa que foi criada ontem, uma empresa. Ali tem pessoa, uma vez chegou em mim... A votação é com a nova legislatura, não é? Com a nova legislatura. Uma vez chegou em mim, Vai ser ótimo. Marisa, um servidor da Assembleia chorando. E eu falei assim, mas gente, o que foi? Porque a Assembleia é desrespeitada, porque a Assembleia acabou e que isso e que aquilo. Eu me esqueci o nome dele, mas me explica o que está acontecendo. Eu falei, alguém deve ter desacatado, e eu tenho uma dor por conta de idoso, assim, essas coisas me dói profundamente. Aí ele pegou assim e me mostrou um papel, Marisa, e falou assim, olha esse jornal, a Assembleia está em minúsculo. Minúsculo. Ele falou, você já viu uma falta de respeito tão grande com o poder que já foi a Assembleia, um A minúsculo. Olha a observação dele. Olha que o jornalista tem esses erros mesmo. Não fica triste, não fica triste, não. Foi mesmo. A mesma coisa que eu pensei na hora. Eu falei, é um jornalista. Foi jornalista. Inexperiente que fez isso. Mas na cabeça dele, o enfraquecimento do poder tá tamanho que as pessoas já não consideram mais poder. E assim, e a preocupação dele é o quê? E isso é impressionante. Ele já está aposentado. Ele já tem aquilo que é de garantir direito dele. A preocupação dele, deputado. Exatamente, é ele não ter o que contar pro neto, pro filho dele, que ele trabalhou num lugar de poder, que é um lugar que está acabando, que está se esvaindo, que vai sumir. Então, isso que eu acho que a Assembleia precisa resgatar, o orgulho do seu servidor, de trabalhar na Assembleia, que está sendo achinchalhado pela mídia. Eu acho a mídia muito injusta com o servidor da Assembleia, porque não dá para colocar todo mundo no mesmo cesto. Sabe? Todo mundo tem problema de estabilidade. E também mídia, problema de não dá para colocar tudo no mesmo cesto. Marisa, problema de estabilidade não tem só na Assembleia. Tem no Ministério Público, tem no Tribunal de Justiça, tem no Tribunal de Contas, todos têm. Mas eu não vejo nenhum ser escancarado como fazem com a Assembleia. E aí, às vezes, quando eu falo sobre isso, alguém vem e comenta, tá protegendo o que o pai dela deixou. Queridos, tem gente ali que tá lá antes de eu ter nascido. Meu pai sequer era deputado e está questionando a estabilidade dessa pessoa. Como você questiona a estabilidade de uma pessoa que já está há 30 anos no serviço público? Eles ficam desesperados falando, gente, eu tô velho, onde que eu vou trabalhar agora? Por que não questionou minha estabilidade quando eu tinha 2 anos, 3, 4 de Assembleia, que eu podia ter a oportunidade de buscar outro concurso, de ter um novo emprego? Agora que eu tenho quase 70 anos de idade, eu vou me agasalhar onde? Então isso é uma coisa que ninguém vê e eu enxergo enquanto deputada. O plano de carreira da Assembleia está defasado. E quando tange a questão do Executivo, fazer uma devolução de 1/10, que eu sei que precisa fazer. Que o pouco que a Assembleia fazer hoje vai ser muito para o Estado, porque o Estado está precisando muito. Eu sei que precisa... Aliás, o Mauro ele vai entrar com essa posição de conversar com os poderes para que possa ser reduzido, inclusive, os repasses dos poderes. Com certeza. E eu tenho várias ideias. Eu cheguei a fazer, estou preparando um documento para os deputados que eu vou apresentar para eles com as minhas propostas enquanto presidente. Por exemplo, eu quero propor para eles a questão da não alternância de cargo na mesa diretora. Quem for presidente depois não pode ser primeiro secretário. Quem for primeiro secretário não pode ser presidente. Isso vai possibilitar que 4 deputados por legislatura tenham acesso a cargo de primeiro e de presidente. E que outros possam também, aí os outros cargos... Rotativo, né? Segundo secretário, primeiro vice, etc. Para todo mundo ter
ter o gostinho do que é. E isso vai trazer mais transparência, porque eu vou saber que eu vou ficar só 2 anos e depois eu não vou ter mais oportunidade. O que isso vai proporcionar no futuro? O mandato não pode mais ser de 2 anos, pode ser 1 ano. Aí você vai proporcionar, como já tem outras assembleias, que sejam 8 deputados que tenham acesso. E isso vai democratizando a coisa, porque eu vejo hoje, por exemplo, os deputados falavam tanto do meu pai e o Botelho, o Guilherme quer continuar na mesa pelo 3º mandato. O Botelho, eu falei para ele esses dias, o Botelho está ainda no 2º, mas já falei para ele, poxa, tem que ser o último também, senão tudo que vocês falavam mal do meu pai, vocês vão fazer igual. Porque você vai criando um poder tão grande que você perde o senso. Você perde o senso. E outra coisa que eu acho importante, modernizar. Precisa modernizar, a Assembleia parou no tempo. Você fez uma campanha, nós vivemos uma eleição sob a égide da mudança. Com certeza. Chega do velho. A própria Assembleia, o número de pessoas rejeitadas nas urnas é prova disso. Não, sabe o que eu adoraria fazer? Por exemplo, transmitir sessão ao vivo no Facebook. Olha, tão simples. Transmitir sessão ao vivo no Facebook, porque aí a pessoa que está no interior não tem TV Assembleia. O que ela vai fazer? facebook.com.br/ALMT. Vai ver a sessão ao vivo, vai ver quem está na sessão, quem não está, vai ver o plenário, a foto, explicar como funciona, entendeu? Isso pode, o que eu estou querendo te dizer. Isso é uma coisa de gestão de mesa. Por exemplo, reunião com Câmara Municipal. Por que tem que o vereador sair lá 1000 quilômetros, vir para cá, para poder fazer uma reunião com o deputado A, B, C, D, uma reunião com o governador. Se você pode fazer uma videoconferência. Ah, deputada, mas a internet no interior não é boa. Não existe hoje cidade no interior. Aliás, existem lugares que pode não ter telefone, mas a internet tem. Por quê? Porque você precisa emitir nota para você transportar produção, transportar gado. Isso pode ser aproveitado para ser um relacionamento direto vereador-deputado. Quanto que isso economizaria de diária dentro do estado? Milhões e milhões por mês, porque é caro para o vereador vir aqui, cada um pelo outro, é 250, 300 reais por dia, que custa para os cofres públicos. Isso ninguém faz na Assembleia. A TV Assembleia, por exemplo, ela podia ter uma participação mais ativa na sociedade. Então, por que está faltando? Está faltando de recurso para a TV Assembleia. Eu queria dar um perfil para a Assembleia diferente, modernizar a coisa, tentar baratear custos, chamar as empresas que hoje já prestam serviço e apresentar uma proposta de desconto para elas progressivo, porque se elas não derem, uma nova vai querer entrar e vai querer dar o desconto, porque hoje é difícil você. Tem que entender que mudou para todo mundo. E é isso que eu queria fazer lá dentro. Mas você já tem conversado com os novos deputados, aqueles que vão assumir ano que vem? A Laura já está entrando em pânico. Então, essa é a última pergunta, com certeza. Eu até coloquei esses dias para a imprensa que não existe essa divisão que estão tentando criar entre deputados que já tinham mandato e deputados novos agora. Ao contrário, eu tenho sentido os novatos muito mais preocupados em buscar espaço com os deputados que já têm mandato, até porque a resposta nas urnas de que a Assembleia foi reprovada não foi para todos, né? Porque a reeleição ela é muito mais difícil do que a primeira eleição. Muito. E superar a primeira eleição é muito mais difícil ainda. Então eu tenho sentido um respeito deles comigo muito grande, né? E isso, quando eu chamo eles para conversar, eu mostro para eles o que eu fiz de diferente. Gente, eu sou uma fênix ali naquele sistema. Quando eu entrei, meu pai era a pior pessoa do mundo, eu era filha de presidiário e o governador era o cara. Eu fui desprezada, eu fui discriminada. A bonitinha. Tudo aconteceu comigo. Só bonitinha, né? Pra eu voltar lá. A Rafinha bonitinha. Pra eu voltar lá com essa votação, eu suei bastante, eu trabalhei bastante. Quando eles me procuram, hoje, por exemplo, dentro do meu partido, tem 14 novatos, tudo bem. Dentro do MDB, a Janaína e mais 2. E nós estamos juntos, Thiago Silva e Dr. João. Somos os 3 juntos. Tem muito deputado novato. Valdir Barranco está ao lado do Lúdio Cabral. São parceiros também, duvido que caminhem separados. Max Russi, junto com o Dr. Eugênio. São pessoas que estão... Paulo Araújo já também está encaminhando para a gente estar todo mundo no mesmo grupo. Então não é isso aí de estar o novato não quer os que já têm mandato. Eles podem não querer alguns que já têm mandato enquanto seus representantes. Mas isso não é uma verdade, porque a gente já aprendeu. Depois de uma gestão do Pedro Táxi, quem não entender que divisão não funciona, o negócio é somar, esse vai ser fracassado e infeliz na vida pública. Não adianta você querer fazer uma política, implantar uma política de ódio e de ranço e tudo. Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente precisa de paz em Mato Grosso.
A gente precisa de paz na Assembleia. Isso não quer dizer que cada um não possa defender sua bandeira. Gente, Isso é legítimo. E vai ser extremamente elegante, vai ser chique Eu ser concordo. demais ter uma presidência com a mulher. Olha que bárbaro. Eu cheguei a ver um comentário até. Nós vamos poder ir lá no sítio. Eu achei uma ser graça. bem recebidas, enfim, né? E atendidas com respeito. Ai, por favor. Porque se tem uma coisa que eu quero prezar lá na Assembleia é que a mulher não seja um produto, sabe, ali dentro, ali. Nós temos que ser tratadas com mais respeito. E eu já passei por tanta coisa, não só na Assembleia, mas fora dela. Acho que é importante essa participação feminina em todos os sentidos. É claro que para mim seria mais cômodo reunir meus 2 deputados, meus 2 parceiros, que eu sou deputada Sim, deles mas também. esse papel que eu tenho que entregar para o Mauro, governador eleito Mauro, Eu já Mauro penso que ele... não, ela já assinou algumas propostas que ela vai colocar para o senhor, enquanto... Eu acho lindo o senhor governador, acho chiquérrimo, parece tão americano, né? Eu acho lindo. E que ela vai te apoiar, mas está tudo escrito aqui. Se quiser eu mando, a gente nem cobra. A gente nem cobra por isso, né? Essa assessoria. Então, agora, é isso que eu te falei. Estou empolgadíssima, acho que pode dar certo o projeto. Mais um projeto pé no chão, como eu disse por aí. Não estou disposta a tudo. Até tem dia que eu acordo, Marisa, aí eu vejo algumas posições de deputados, sim, que é coisas absurdas às vezes, assim, no contexto todo. Aí eu penso assim, vou largar a mão disso, vou cuidar da minha vida, que eu já tenho força suficiente lá na Assembleia, vou compor e tal. Aí vai um tempinho, alguém me liga, não desiste não, Isso mesmo. permanece aí, tem que ir até o final. Então, eu acho que eu tenho essa responsabilidade com as pessoas, que eu senti no meu primeiro mandato, mas às vezes eu estou destruída por dentro, mas eu tenho que estar firme pelas pessoas que acreditam em mim. Acho que chegamos no final. Chegamos ao final. Quero agradecer a participação de todos os internautas que mandaram pergunta, Luiz Santos, o David, a Neuza, O William, a Glória. Se quiser depois a Aline passar para assessoria, para a Laurinha, depois a gente manda também as respostas para vocês, das dúvidas que vocês tiverem, a gente encaminha resposta para todo mundo. Eu tento mandar áudio, às vezes não dá e manda escrito, mas vai. Agradecer a presença da senhora deputada e deixar espaço para a senhora pedir e deixar nossas portas abertas para a senhora voltar quando Aqui é a segunda casa dela, né? Eu ia falar agora para vocês. Eu queria agradecer a Marisa, a Aline, queria agradecer a Lucy, o grupo Única News, porque foi um dos poucos que nunca me fechou porta, sempre me deu espaço na revista, até porque aqui nós temos líderes femininas também. Eu sei que a gente se protege, a gente tenta se cuidar também da melhor forma possível, porque já somos tão poucas, né? Às vezes, se a gente não levar isso adiante, acho que é uma obrigação de todas nós enquanto mulheres. Mas agradecer porque muita gente me fechou as portas, porque Pedro Taques não queria, porque já pensou que ia acontecer e tudo. E o Única, diferente disso, sempre teve um perfil muito independente e sempre me tratou com todo o respeito do mundo. Então, eu sou muito grata a vocês. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo também, agradecer os votos de confiança que eu tive, dizer a vocês que eu vou honrar com muito trabalho e muita dedicação e espero continuar não decepcionando. Né? Eu acho que é o objetivo principal e continuar surpreendendo para o bem. Eu acho que essa vai ser a minha maior missão agora, é superar as expectativas mais uma vez. Vocês sabem, para isso a gente tem que estar sempre se renovando e sempre aberto às novas perspectivas. E continuar aí com a onda roxa, né? A onda roxa, todo mundo, por que roxo? Eu falei, olha, porque lilás para mim não ia pegar bem, é muito fortinho para lilás. Então, obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, tchau.